Vejamos agora como funciona um loop for dentro de outro loop for. Então eu vou duplicar a estrutura de repetição. Vou usar uma dentro da outra. Eu vou aumentar um pouquinho o grau de complexidade. Preciso mais do que nunca da sua total atenção. Sai do Facebook, desliga o celular e me acompanhe. Vamos lá para o Jupyter Notebook. Observe este primeiro exemplo. Primeiro, olhe para a visão geral, big picture, ok? Como se fala em inglês. O que é a visão geral? Ter uma ideia da sintaxe, como funciona. Depois entra nos detalhes. Aliás, essa é a abordagem de ensino que acreditamos ser o ideal. Primeiro você tem uma visão do todo, depois você vai entrando nos detalhes. É por isso que recomendamos aqui na DSA que os alunos comecem pela formação analista de dados ou cientista de dados e depois faça a formação análise estatística. Muitas pessoas acham que primeiro tem que estudar tudo de estatística para depois estudar ciência de dados. Essa não é a melhor abordagem. Primeiro você aprende o todo, aprende sobre os projetos, aprende sobre como resolver problemas de negócio. Depois você vai entrando nos detalhes e vai estudando cada uma das etapas necessárias. Ou seja, pegue um problema gigantesco, divida em problemas menores e vá resolvendo cada um deles. Essa é a melhor abordagem, aliás, não só para aprender alguma coisa, para resolver também qualquer tipo de problema. Então, olha primeiro para o todo nesta célula. O que você observa? Que eu tenho um loop dentro do outro. Depois disso, eu tenho função print. Você ainda observa também a distância da margem. Isso faz diferença na sintaxe em Python. Depois de observar a visão geral, vamos então para os detalhes. Aqui eu tenho duas listas, 1 e 2. As listas têm número diferente de elementos, ok? Eu vou criar o primeiro loop para percorrer a primeira lista. Então, para cada elemento na lista 1, aí eu vou fazer alguma coisa. Então, veja, para cada elemento na primeira lista. Eu, então, vou criar um segundo loop, que eu chamo agora de loop interno. O primeiro é o externo, agora é o interno. Nesse loop interno, eu vou percorrer cada elemento da segunda lista. Então veja, qual o primeiro elemento da primeira lista? É 0, não é isso? Então quando ele começar a execução, o primeiro elemento é 0. Para esse elemento 0, ele vai percorrer toda a segunda lista. E aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar o elemento da primeira pela segunda. Aí ele vai fazer isso para o valor 0. Aí depois volta para o começo. Qual o próximo valor da lista 1? É o número 1, certo? Então, para o número 1, ele vai percorrer toda a lista número 2. Vai multiplicar o valor 1 por cada valor da segunda lista. E vai ficando nesse loop até chegar à conclusão. Observou a distância das linhas de código para a margem? Veja que, no caso do loop externo, eu já estou encostado na margem do lado esquerdo, não é isso? Pois bem, isso indica o início de um bloco em Python. Depois, dentro desse loop, eu tenho uma distância da margem. Se você, por acaso, quiser testar, utiliza a tecla Del aí no seu computador, chega a linha para a margem. Pressiona agora a tecla Tab. É exatamente a distância, ok? É um Tab. Isso indica que esse loop, o segundo loop for, ele está dentro do primeiro. É só isso, basta fazer isso e a linguagem Python já vai entender que eu tenho um bloco inteiro de loop for dentro do outro. Depois disso, no segundo loop, veja que eu tenho a função print. Se você de novo pressionar a tecla Del e voltar para o início, pressiona a tecla Tab 2 vezes agora. Primeiro Tab, segundo Tab. Uma curiosidade, se eu deixasse apenas um Tab, qual seria o resultado prático disso? Essa primeira função print faria parte do primeiro loop, mas não é o que eu quero. Eu quero que essa primeira função print faça parte do segundo loop. Então, outra tecla Tab e pressiono mais uma vez. Depois disso, no final, eu tenho o último print, que, como você observa pela distância da margem, faz parte de qual loop? Do primeiro. Tudo bem até aqui? Vamos executar, então, esta célula e observar o resultado. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 números. Por que 5 blocos? Porque a primeira lista tem 5 valores. Então é um bloco para cada valor da primeira lista. Por que 3 números em cada bloco? Porque a segunda lista tem apenas 3 números.
Então eu pego o número 0, multiplico por 1, 2, 3. Aí está aqui, 0, 0, 0, não é isso? O número multiplicado por 0 é 0. Pois bem, depois disso eu pego o número 1, multiplico por 1, 2, 3. Está aqui o resultado. Eu então pego o número 2 e multiplico por 1, 2, 3. Está aqui o resultado e assim sucessivamente. Então o primeiro loop percorre a primeira lista e para cada valor da primeira lista eu executo um segundo loop. Isso é só um exemplo, né? Você pode fazer o que você quiser dentro do loop. Eu posso, por exemplo, alinhar os loops, as estruturas, criando assim qualquer tipo de interação necessário dentro da minha coleção de elementos. Vejamos mais alguns exemplos. Aqui está para você. Agora eu vou fazer o seguinte. O número 47 aparece nas duas listas? Bom, você está olhando, você percebe que sim, não é? Mas imagine se as duas listas tivessem milhares de números. Você vai ficar olhando para cada número? Claro que não, não é? Você vai usar programação de computadores. Então eu vou criar um loop para verificar se o número 47 aparece nas duas listas. Então observe. Um loop externo para a lista 1. Aí eu crio um loop interno para a lista 2. Eu então coloco um condicional. Pronto, aí eu começo agora a unir todas as estruturas. O que estamos fazendo aqui? Se por acaso o elemento na lista 1 for 47 e o elemento na lista 2 também for 47, eu encontrei o elemento nas duas listas, não é isso? Pronto, aí eu vou e imprimo mensagem na tela. Sim, o número 47 foi encontrado nas duas listas. Ou seja, você cria um loop para percorrer uma coleção de elementos. Você pode depois criar um outro loop que pode percorrer, inclusive, a mesma coleção ou uma outra coleção de elementos, dependendo do que você quer fazer, obviamente, para entregar o seu resultado final. Mais um exemplo. Eu agora vou fazer o seguinte. Some os números pares da primeira lista com os números pares da segunda lista. Então você observa que eu tenho números pares nas duas listas. Eu vou criar uma variável, vou inicializar com 0, variável chamada soma. E então vou fazer isso aqui, ó. Olha só que legal agora, hein? A beleza da linguagem Python. Para cada lista da minha lista de listas. Deu nó no cérebro, não foi? Então eu vou repetir para que não fique dúvidas. Para cada lista na minha lista de listas, eu vou fazer alguma coisa. Como eu sei que isso aqui é uma lista, abre e fecha o quê? Colchetes, não é isso? Só que cada elemento dessa lista é aquela lista lá que eu criei em cima, olha lá. Lista 1 e lista 2. Posso criar uma lista de listas. Para que eu estou fazendo isso? Só para simplificar o processo, né? Já que a linguagem Python permite, eu uso a sintaxe da forma que eu quiser para chegar ao melhor resultado possível. É claro que tem considerações sobre questão de performance, o que é melhor, etc. Mas isso não é o momento de discutirmos isso. Você está aprendendo sintaxe da linguagem, se concentre nisso nesse momento, ok? À medida que você vai se familiarizando com a linguagem, praticando, conhecendo, aí você vai começar a refletir sobre questões de performance, o que é melhor em cada situação e assim por diante. Eu criei, então, um loop para cada lista na minha lista de listas. E agora eu vou fazer o seguinte. Para cada número dentro dessa minha lista, eu vou verificar uma condição. Se o número dividido por 2 for igual a 0, é um número par, não é isso? Eu então vou adicionar esse número par à minha variável soma. Aí você percebe que eu tenho aqui o símbolo mais igual. Isso aqui é um operador de atribuição na linguagem Python. Se eu deixasse apenas o sinal de igual, o que seria isso? O sinal de igual uma vez é atribuição, não é isso? Então ele ia pegar o valor da variável num e ia gravar na variável soma. Só que cada vez que ele fizesse isso, ele ia substituir o valor da variável soma. Mas não é o que eu quero a soma. Então eu coloco o sinal de mais. Então ele pega o valor que já tem na variável soma e adiciona com o número que é par. E assim vai fazendo a soma até chegar ao resultado final. Você pode usar aqui o mais igual, pode usar o menos igual, pode usar o multiplicação igual, pode usar o divisão igual. Isso aqui é uma forma de simplificar a sua operação em Python. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, variável temp é igual a soma mais num, ok? Aí eu pego a variável temp e atribuo a soma. Posso fazer isso? Sim, é uma opção. Mas ao invés disso, eu vou simplificar a sintaxe. Ó, simplesmente coloca assim, sinal de mais e igual.
esse operador que você combina atribuição e operação aritmética em Python é bastante útil, tem que saber fazer a leitura para usar de maneira adequada. Vamos executar e aí está. Se você somar os valores pares das duas listas, o total é 170. Olha o que acontece agora se eu tirar o sinal de mais, hein? Observe, executa, veja que ele pega o último valor. Por quê? Porque ele está sempre substituindo a variável soma. Não é o que eu quero. Eu quero, na verdade, o valor acumulado, não é isso? Então eu preciso do sinal de mais, exatamente como eu mostrei para você. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá.